Secretaría de las Mujeres. Bueno, hola compañeras, compañeros y compañeres. Yo soy Regina Gómez de la Subsecretaría de Igualdad de la Coordinación de Cambio Cultural. Pues para nosotras es un honor contar con la presencia de todos ustedes en este foro internacional que estamos impulsando desde la Subsecretaría de Igualdad. Es el foro virtual Miradas Críticas sobre la Igualdad Sustantiva. La idea, obviamente, de hacer este foro tiene que ver con la reforma de octubre de 2024, en la cual la actual presidenta Claudia Sheinbaum, como saben, pues ha impulsado la igualdad sustantiva como una reforma constitucional. Y a partir de esta reforma, que queda ahí como un concepto bastante abstracto, quisimos nosotras como sacar un poco más de contenido en relación a qué estamos entendiendo por igualdad sustantiva. ¿Qué entendemos por igualdad sustantiva a partir de una condición, de una categoría de clase, de raza, de género, ¿no? El día de ayer tuvimos la sesión inaugural con la doctora Elvira Concheiro, con Lucy Caballero y con Gaby Rivadeneira. Y ahí les puedo pedir que quienes se vayan conectando puedan apagar sus micrófonos, por favor. Em, y en este caso, pues me acompañan dos compañeras muy importantes y que además pues han sido, digamos, referentes en la lucha de las mujeres en la región, en América Latina. También es importante decir que, ay, espérenme. También decir que pues justo relevante poner también la discusión en América Latina, porque nos parece que pues, la región está viviendo particularmente un viraje de algunos países hacia la ultraderecha. Ya vemos otros países, como es el Brasil y México, pues que estamos resistiendo, ¿no? Desde intentando construir, pues justo desde otros lugares, un estado distinto. Entonces, pues en este caso, justo en la sesión del día de hoy, que se titula eh, Igualdad para quienes, las mujeres frente a la raza, la clase y el género, pues está con nosotras la compañera de Yamilia Ribeiro y Yasmín Sorolla, que les voy a leer un poco quiénes son. Yasmín Pérez Jaro, ella es feminista, documentalista, académica y funcionaria, activista y estudiosa en materia de derechos de las mujeres, igualdad sustantiva, ecosistemas de cuidados y migración, y actualmente es la directora general de los derechos y la dignificación de las mujeres de la Secretaría de Mujeres acá en México. Y también nos acompaña Deyamila Ribeiro, que es filósofa, profesora, escritora y activista brasileña, que ha centrado todos sus estudios en los trabajos justamente de la población negra, de las diversas propuestas, análisis que posicionan también la interseccionalidad como un eje de la lucha contra la opresión. Además, ha retratado la realidad de la población negra en Brasil, país que además, igual que México, impera un racismo estructural que impacta en el desarrollo de la vida de las personas negras, sobre todo las mujeres. Entonces, para nosotras era pues muy necesario hacer esta discusión sobre cómo el racismo se atraviesa cuando estamos hablando de igualdad de género, ¿no? Igualdad de las mujeres, pues entre las mujeres también hay diferencias y hay desigualdades que se generan a partir de estas categorías de clase, de raza, también evidentemente como otras, digamos, intersecciones como orientación sexual, si tenemos alguna discapacidad, etcétera. Pero bueno, pues bienvenidas, Yasmín y Deyamila. Para quienes están acompañándonos, Deyamila va a hablar en portugués, portuñol, en realidad. Cualquier cosa yo la voy a traducir, entonces no se preocupen. Pero bueno, Deyamila va a hablarnos en esta mezcla entre español y portugués. Bienvenidas, compañeras. Ahora, Gracias, Regina. ahora sí, vamos a pasar a las preguntas que justo las voy a hacer en español para que las entienda la gente y también te las voy a hacer en portugués de Yamila. La primera pregunta es, ¿de qué manera las luchas por la igualdad de género han invisibilizado o relegado las experiencias de mujeres racializadas, indígenas o de la clase trabajadora? Como as lutas pela igualdade de género tornarão invisíveis ou revelarão as experiências das mulheres racializadas, indígenas ou da classe trabalhadora?
Bueno, buenos días, não sei, buenas tardes, acá em Brasil, buenas tardes. Hablo desde São Paulo, Brasil. Primeiramente, gostaria de agradecer por la invitação, estou muito contenta de estar acá, de falar sobre um tema que é muito importante para nós outras, a igualdade de gênero, de raça e de classe. E como uma feminista negra, para mim é muito importante falar de uma perspectiva interseccional, porque para nós não é possível pensar gênero sem pensar raça e sem pensar classe, sobretudo em Brasil, num país que durante quase 4 siglos manteve a escravidão de las pessoas negras em Brasil. Então, a escravidão foi a base da economia em Brasil. Então, não é possível falar de classe sem falar de raça, porque estamos a dizer que durante quase 4 siglos, pessoas negras não tinham nenhum tipo de remuneração de dinheiro por seu trabalho e também eram tratadas como mercadorias. Então, é impossível falar de classe sem falar de raça, pensando no contexto brasileiro. E quando pensamos em las situações das mulheres em Brasil, a maioria das mulheres negras em Brasil, quando está fim da escravidão, elas têm que trabalhar como trabalhadoras domésticas. Então, é a realidade das mulheres negras em Brasil. Esta ligação direta do colonialismo em Brasil. Então, quando vamos a pensar num movimento feminista, temos que pensar que se mulheres negras existem, mulheres indígenas, mulheres pobres, o feminismo precisa pensar todas essas possibilidades de ser mulher, e é necessário romper com uma visão hegemônica de mulher, de romper com uma visão universal de mulher. Então, para as feministas negras brasileiras, é muito importante pensar o movimento feminista como um movimento antirracista, anti-opressão de classe, anti-LGBT fóbico, porque estamos a pensar um projeto de sociedade. Então, para pensar este projeto, é importante pensar que há diversas possibilidades de ser mulher. E quando escolhemos somente representar um tipo de mulher, estamos a deixar de fora várias outras mulheres. Então, pensar no escopo do feminismo negro brasileiro é pensar um projeto que dê conta de pensar essas interseccionalidades, e interseccionalidade não é uma competição, como muitas vezes vemos em la internet, as pessoas competindo. Então, lá a mulher negra sofre mais que a mulher branca, então ficamos numa charla que não avança, porque estamos muitas vezes a acusar umas às outras. Interseccionalidade não é competição. Interseccionalidade é tornar visível diversas formas de ser mulher. Então, se sou uma mulher negra, não é possível para mim escolher qual opressão é mais importante, porque sou mulher e sou negra. E venho de uma família de mulheres trabalhadoras domésticas, como minha madre, minha abuela, que todas eram trabalhadoras domésticas. Então, raça, classe e gênero estão imbricadas em minha existência. Então, pensar em interseccionalidade é pensar que é necessário tornar visível as experiências de mulheres que têm essas opressões atravessadas. Então, vou a viver minha experiência de gênero pela raça e pela classe. Uma mulher branca terá uma outra experiência de ser mulher. É importante pensar em interseccionalidade como uma maneira de tornar visível as diferentes experiências de ser mulher. Não é uma competição. E é pensar como juntas podemos pensar um projeto que dê conta de pensar todas essas interseccionalidades.
Então, para mim é uma questão muito importante, porque o conceito de interseccionalidade, as pessoas estão pensando de um modo muito equivocado. Não é somente um conceito, mas pero também uma forma de pensar políticas públicas. Porque, veja, se vou a pensar políticas públicas para mulheres, é necessário que eu penso que se pense todas essas possibilidades de ser mulher. Senão, eu vou pensar solamente para um tipo de mulher e vou deixar de fora várias outras possibilidades. Então, um exemplo prático acá em Brasil, a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante porque criminaliza a violência doméstica, pero quando a Lei Maria da Penha foi estabelecida em Brasil, não foi pensada à época com uma perspectiva interseccional, porque 10 anos depois da Lei Maria da Penha, uma investigadora fez uma pesquisa muito importante em Brasil, chamada La Mapa da Violência em Brasil. Então, em 10 anos de Lei Maria da Penha, 10 anos, havia diminuído o assassinato de mulheres brancas em 10%, em 10 anos de lei. Pero, nesses mesmos 10 anos, havia aumentado o assassinato de mulheres negras em 55%. A mesma lei. Então, o que para nós feministas negras pensamos? Que não se teve uma mirada interseccional à época, porque para as mulheres negras não basta dizer vá a polícia e denuncie, não é suficiente. Pensar que a maioria das mulheres negras vivem nas periferias em Brasil, em lugares que não se pode chamar a polícia, porque há a criminalidade nesses espaços, que a maioria das mulheres negras tem uma relação de desconfiança com a polícia, porque é a mesma polícia que está a assassinar seus filhos, que muitas vezes estas mulheres vivem em lugares que são distantes do centro da cidade. Então, é o que entendemos à época que era necessário melhorar a Lei Maria da Penha, pensando que não basta só focar na questão legal, é importante, claro, como um marco legal, pero é importante trazer as experiências das mulheres negras para ser uma lei que dê conta de pensar e beneficiar estas mulheres. Então, pensar políticas públicas, só consigo pensar políticas públicas para uma realidade que está nomeada. É necessário dar nome para as realidades, senão essas realidades ficam invisíveis. Então, interseccionalidade é muito importante para pensar políticas públicas. Necessito conhecer as realidades das diferentes mulheres para ser possível que se pense políticas públicas para estas mulheres. Uma outra coisa que é muito importante nesse contexto brasileiro é que muitas mulheres negras em Brasil hoje são evangélicas, são de igrejas protestantes. Esta é a realidade em Brasil hoje. Então, como comunicar-se com estas mulheres? Como criar pontes de diálogos com estas mulheres? Porque a religião negra em Brasil hoje é a religião evangélica. Então, é um desafio maior num país como o Brasil, que o aborto continua sendo um crime, o aborto é criminalizado em Brasil, este discurso religioso tem atrapalhado muito o debate em Brasil, não vemos uma saída acá, mesmo com a esquerda no poder, nos disseram que não vão a tratar deste tema em Brasil, o que é muito devastador para nós outras, porque é uma realidade muito difícil, porque a maioria das mulheres que morrem em Brasil por conta do aborto ser um crime são as mulheres negras, pobres, mulheres que vivem nas periferias. Então, é uma questão, a religião, uma questão muito importante para nós, para pensar como podemos criar estas pontes para comunicar-se com estas mulheres
y que son mayoritariamente mujeres negras. Entonces, pensar la igualdad substantiva es pensar que necesitamos de un proyecto concreto, necesitamos nomear las realidades para ser posible pensar políticas públicas para estas realidades. Y no es, de nuevo, una competición. Es importante que una mujer blanca comprenda que ela parte de um lugar diferente de uma mulher negra. Suas experiências serão diferentes e distintas, pero como podemos falar para encontrar estes pontos de encontro? Porque somos todas mulheres, pero com experiências distintas. O feminismo hegemônico em Brasil, por muito tempo, ha invisibilizado essas discussões, por muito tempo em Brasil. Pero en los años 80, las feministas negras se organizaron en Brasil, construyeron sus organizaciones, y hoy en Brasil no es posible más hablar de género sin hablar de esas intersecciones. Eso es claro, porque las feministas negras lucharon mucho, las mujeres indígenas, las mujeres proletarias, lutaron mucho para que hoy podemos, en el movimiento de mujeres, no es posible pensar ningún tipo de movimiento sin pensar toda esta diversidad de un país que es muy grande, de un país que tiene dimensões continentales. Brasil é um país muito, muito grande, muito distinto entre os estados, entre as regiões, muito, muito distinto. Penso que é nosso desafio maior hoje, de encontrar esta pontes e sinergias com as mulheres evangélicas, num momento em Brasil que as igrejas estão presentes em las periferias do país, com projetos muito conservadores, e que, de alguma maneira, estão encontrando ecos com estas mulheres que vivem em la periferia do país. Então, vocês pensam que é muito importante todas as mulheres compreenderem seus lugares de enunciação e, a partir de seus lugares de enunciação, compreender como é possível pensar estes projetos coletivos de cambio social. Muchas gracias, Yamila. Secretaría de las Mujeres.